No nosso quadro Saúde, hoje nós vamos falar sobre crianças e adolescentes do século XXI. Essas crianças e adolescentes que vivem no mundo virtual, como é que fica a vida prática social dessas crianças? Os exercícios físicos podem mudar, podem ajudar nessas questões? É na Bodytech em Ribeirão Preto, com o Anderson Levi, que nós vamos falar sobre isso. Anderson, hoje as crianças do século XXI, elas têm aí uma vida social um tanto diferente, digamos assim. O exercício físico, ele pode ajudar e mudar essa questão social? Sim, num contexto geral, as crianças do século XXI, elas interagem socialmente virtualmente. Dentro de uma atividade física, principalmente na fase tenra da criança, que é do bebê até a pré-adolescência, nós trabalhamos na psicomotricidade, o desenvolvimento psicomotor dessa criança. Nessas atividades, a gente trabalha de forma lúdica essas interações, que são trocas de informações entre elas, a questão do tato, do contato entre uma criança e outra, atividades em duplas, coisas que essas crianças do século XXI, elas não fazem no dia a dia. Elas interagem virtualmente, vê o coleguinha no Facebook, hoje acaba fazendo uma videoconferência, mas o tato não se tem mais. É isso que a gente busca. E isso é um problema, né? Sem dúvida. Isso, na verdade, é um problema, a gente diz que é um problema porque se tornará ainda um problema maior na vida adulta, porque esse contato humano, ele é fundamental. Sim, o que tem acontecido hoje é que, socialmente falando, as pessoas estão se fechando muito, né? Então elas estão se perdendo. Então o pai vai trabalhar, fica o dia inteiro fora, a mãe também está trabalhando, a criança às vezes está numa escolinha, aí é a babá que acaba tendo um pouco mais de contato com essa criança e às vezes essa criança acaba desgarrando um pouquinho. E é aí que na atividade física a gente consegue aos poucos trazer essa criança para essa parte mais social, que são essas trocas de informações que eu comentei. Essas trocas de informações dentro da atividade física, o que seriam? Na verdade, a criança ela fica muito focada em casa só com o eu dela. Então ela não quer trocar um objeto, tudo é só para ela. Então dentro de uma atividade física, a gente consegue diagnosticar quando essa criança ela não consegue interagir com outras crianças, com outras pessoas socialmente. E aí o que a gente faz? Dentro de um contexto em aula, a gente faz com que aquela criança que não gosta de interagir, ela passe a tentar interagir com o grupo. Vai pegar um objeto e entrega para o colega. Olha, não é só você que tem que ganhar, não é só você que tem que ser o primeiro. Você tem que entender que o outro coleguinha é a vez dele agora. E isso ele vai começando a entender que ele está se melhorando socialmente. E em casa, os pais às vezes não trabalham isso com a criança. Ele é aquele Deus maior, né? É aquela figura, é meu filho, o meu pode tudo. E de repente aqui, ele tem que entender que aquele não é só ele. Existe um contexto, existe o professor, existe o coleguinha, existe o monitor que nos ajuda. Então existe um social, e não só ele. E aí ele passa a ter essa troca. Olha que bacana. E quando você fala disso, a gente também pode falar e entrar num outro assunto, que é essa questão emocional. Porque existe aí toda uma questão psíquica e emocional que nesses casos, por exemplo, quando você falava, me remeteu a isso, que também ajudam. Ajuda bastante, porque no lado emocional, a criança acaba fazendo birra em casa. Ah, eu não quero, aí o pai acaba comprando a criança com a questão até desse mundo virtual, voltando no assunto. Ah, então tudo bem, nós vamos para o restaurante e você leva o tablet, você leva o celular, pode levar o teu joguinho. Então a criança ela não tem mais limites. Então quando a criança passa a ter um pouco de limite, aí ela aflora esse emocional dela. Aí ela faz birra, aí ela vai para o canto, até mesmo aqui em atividade, ela fica no cantinho. E nós como professores,
nós estamos preparados a diagnosticar isso. É o que eu costumo dizer, nós além de professores, nós também temos o lado psicólogo. É isso mesmo. Então a gente tenta ganhar a criança com carinho e não com troca de, tá bom, se você fizer eu te dou isso. De forma alguma. Ele precisa entender que nesse momento ele está numa aula, que ele precisa aprender a interagir com os amigos, que ele precisa ter essa troca e que agora ele tem que fazer. Ele não quer fazer? Tudo bem, a gente vai respeitar ele naquele momento, a gente vai entender o que está prejudicando, o que está fazendo com que ele aflore isso negativamente para que nós possamos trabalhar de uma forma positiva. E aí dessa forma ele conseguir desenvolver melhor e desencadear tudo isso. Então acho que é isso que é o que prevalece pra gente. Eu acho que bacana. Bom, quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente está falando inclusive de um futuro melhor, não só para eles, mas para uma sociedade toda. E trabalhar essas crianças e adolescentes é fundamental para o bem deles e para o bem de todos, né? Claro, eu acho que, como você disse, é preparar essa criança para que ela venha a ser um adulto, acima de tudo, entendendo toda essa mudança que foi acontecendo no decorrer da vida. Para que ela possa sentir que lá na frente, tudo que ela fez, ou tudo que tentaram fazer por ela, foi sempre para o lado bom, para uma qualidade de vida, que hoje as crianças, elas não querem saber de fazer atividade física. Então, assim, é muito preocupante isso. Então, criança perdendo a vida por causa de um jogo. Criança inventando situações porque ela viu que naquele jogo existe isso. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela cresça e que ela entenda que durante a vida dela, ela teve verdadeiros mestres que desenvolveram Eu até me emociono porque desenvolveram na cabeça dela situações que fizeram com que ela crescesse como um ser humano, uma pessoa que entendesse melhor assim o desenvolvimento e a respeitar o próximo. Acho que é isso que eu sempre procurei passar nesses 26 anos de carreira para os meus alunos que hoje são pais, que passaram aí na minha vida. Que legal! Gente, imagina, esse é o famoso alemão, né? A gente apresenta ele como Anderson, mas eu o conheço há muitos anos. Você está de parabéns pelo seu trabalho, um trabalho maravilhoso. E é bonito a gente ver, né? Você trabalha com emoção, com paixão, com amor. Sempre. E é por isso que você é o profissional que você é, você está de parabéns. E que desenvolve esse trabalho maravilhoso. A mensagem nossa é essa. Cuide dos seus filhos, cuide dessas crianças e adolescentes, por eles e por um mundo melhor. Sem dúvida, para que eles possam um dia, com essa sementinha aí que a gente vai tentando plantar, colher, né? Lá na frente, que eles possam colher bons frutos e fazer com que os filhos, netos, sigam em frente, respeitando o bem maior que é o próximo, né? Acho que é isso que eu sempre tentei incutir na cabeça dos meus pequenos, que hoje já estão moços aí. Acho que é isso.